Olá, trilheiros! Como vocês estão? Vamos continuar estudando recurso extraordinário e recurso especial? Bom, nós já vimos a ideia básica do que eles são, qual é o cabimento dos recursos e agora nós vamos estudar os aspectos comuns entre eles. Como eu disse para vocês, achei que facilitaria unir o estudo dessas duas peças, pois elas têm muitos aspectos em comum e as diferenças são poucas. Então, a gente vai analisar primeiro os aspectos comuns, depois eu vou trazer para vocês as diferenças. Então, vamos lá. Ambos são recursos extraordinários. Mas, prof, só um deles chama recurso extraordinário, o outro chama recurso especial. Sim, mas existe uma classificação doutrinária que separa os recursos entre recursos extraordinários e recursos ordinários. Os recursos ordinários são apelação, nós temos recurso ordinário constitucional, agravo de instrumento, aqueles recursos normais em que você pode rediscutir tudo. Você pode rediscutir se houve uma prova que não foi feita como deveria, rediscute uma questão de direito mesmo. E, enfim, você tem um efeito devolutivo amplo nos recursos ordinários. Agora aqui, nos recursos extraordinários, que é o que nós estamos estudando, são os recursos especiais e o recurso extraordinário. Esses dois recursos, eles têm um efeito devolutivo restrito. Por quê? Neles, nós não vamos poder rediscutir provas. A gente somente vai poder rediscutir questões de direito. E aí, a gente tem duas súmulas que nos mostram a respeito disso. Então, a gente tem a súmula 7 do STJ e a súmula 279 do STF. Uma fala a respeito do recurso especial, porque é de competência dele julgar, né, o STJ, e a outra fala do recurso extraordinário. Mas as duas dizem que não cabe esses recursos para simples reexame de prova, tá certo? Outro aspecto comum, pessoal, os efeitos. Ambos vão ter efeitos somente devolutivo. Eles não vão ter efeito suspensivo. Então, é importante a gente ter isso em mente quando a gente estuda os recursos, porque alguns recursos, como a apelação, via de regra, vão ter esse efeito suspensivo. Então, suspende-se o efeito da decisão até que a gente consiga chegar a uma decisão de mérito final. Aqui, a regra é que só vai ter efeito devolutivo, de devolver a matéria para o tribunal reanalisar. Mas lembrando que é um efeito restrito à matéria de direito. Outra questão. Ambos são recursos residuais. Deixa eu voltar aqui. Ambos são recursos residuais. Por quê? Primeiro, para que a gente possa utilizar desses recursos, nós necessitamos ter esgotado todos os demais recursos. Então, não pode ser cabível nenhuma outra medida judicial. Basta que a gente prove para o examinador que, por exemplo, aqui já não podia mais ser usado nenhum outro recurso, não cabia mais apelação, enfim, tenham isso em mente. E aí a gente tem duas súmulas também nesse sentido, súmula 281 do STF e 207 do STJ, de que dizem que não é cabível quando couber um recurso ordinário. Recurso ordinário são todos aqueles que não, especial e extraordinário. Quanto ao preparo, pessoal, isso vai ser comum para praticamente todos os recursos. É necessário que a gente faça o pagamento do preparo, que são as custas que a gente tem no recurso. Além disso, é necessário pagar o porte de remessa e retorno. O que é isso? Porte de remessa e retorno é a quantia que você paga para garantir que o processo, sendo ele físico, seja transportado até o tribunal, porque aí o tribunal vai analisá-lo e julgá-lo. Então, se os autos forem eletrônicos, até a gente já tem essa exceção escrita lá no artigo 1007 do Código de Processo Civil, nós não vamos fazer o pagamento do porte de remessa e retorno, mas somente do preparo. Além disso, tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial têm um rol taxativo de cabimento. O que isso quer dizer? Somente vai ser cabível esses dois recursos quando estiver dentro das hipóteses que a Constituição trouxe. A lei não pode ampliar essas hipóteses, tanto que o Código de Processo Civil não fez isso, ele só copiou as hipóteses da Constituição. Então, é um rol taxativo. Além disso, também precisamos lembrar que em ambos a gente vai ter juízo de admissibilidade lá no juízo a quo. Professora, nunca entendi essa coisa de juízo a quo, juízo ad quem. Pensem assim. Juízo a quo é o juízo
de onde a decisão foi proferida. É o juízo recorrido. E juízo ad quem? Para quem você vai mandar aquela decisão para que seja julgado, é o juízo ad quem, então. Aqui, no recurso extraordinário e recurso especial, diferente do que acontece na apelação, no recurso ordinário constitucional, nós vamos ter juízo de admissibilidade lá no juízo recorrido, o juízo ACO. Então, foi proferida uma decisão e dessa decisão, desse tribunal aqui, eu quero fazer um recurso extraordinário. Aqui, nesse nível, vai ser necessário já ser feito um juízo de admissibilidade, porque se o meu recurso não for tempestivo, não atingir os requisitos, não for cabível, já barro ele aqui. Nem precisa chegar lá no tribunal. Esses tribunais, eles são excepcionais, são tribunais superiores. A gente só vai poder atingir eles mesmo quando a gente estiver diante de uma situação muito excepcional, porque senão eles ficariam abarrotados, né? Então essa é a lógica de ter um juízo de admissibilidade também no tribunal recorrido. Além disso, temos a questão do pré-questionamento. Esse é um ponto comum que, inclusive, a gente vai ter que tratar especificamente quando for fazer essa peça. Pré-questionamento quer dizer que a matéria já foi objeto da decisão judicial. Então, foi apreciado pelo juiz, pelo desembargador, pela decisão da qual você está recorrendo. Por quê? Se a gente só discute direito nesse tipo de recurso, essa questão de direito tem que estar já discutida. Então, assim, se precisasse de alguma prova, ela já tem que ter sido feita. Se precisasse de ouvir uma testemunha, já tinha que ter sido feito isso. Então, vocês têm que garantir que foi pré-questionado. Então, eu sei qual foi o posicionamento do juiz que proferiu a decisão da qual eu estou recorrendo. Não pode ter havido obscuridade, não pode ter havido contradição, porque se houvesse qualquer coisa disso, poderia depois ser alegado, por exemplo, que não houve provas suficientes. Isso não pode acontecer nesses recursos. E aí a gente tem a súmula 282 do STF, que diz que é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada. Não ventilada quer dizer pré-questionada. Na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Então, a gente precisa já ter discutido a decisão. Então, eu espero que vocês tenham compreendido esses pontos comuns e a gente vai continuar o estudo para ver as diferenças entre essas duas peças. Eu aguardo vocês, pessoal!